Olá pessoal, meu nome é Concécio e esse é mais um vídeo das histórias da Bíblia. Hoje eu vou continuar com a história do rei Salomão, no capítulo 4 de 1 de Reis. Quando Salomão foi rei sobre Israel, ele tinha 12 intendentes sobre todo o território. Eles proviam mantimento ao rei e à sua casa. Cada um tinha a obrigação de prover durante um mês do ano. Salomão dominava sobre todos os reis, desde a terra dos filisteus até o Egito. Esses reinos pagavam tributo para o Salomão e serviram a ele durante todos os dias da sua vida. Judá e Israel habitavam seguros todos os dias de Salomão. E Deus deu ao rei Salomão sabedoria e muito entendimento, e uma inteligência enorme. A sabedoria de Salomão era maior do que a de todos do Oriente, e ainda maior do que a de todos os egípcios. Ele era o homem mais sábio que existia, e a sua fama correu por todas as nações. Ele proferiu 3.000 provérbios e 1.005 cânticos. De todos os povos vinha gente para ouvir a sabedoria de Salomão. Quando Hirão, o rei de Tiro, ouviu que haviam ungido Salomão como rei no lugar de seu pai, ele enviou os seus servos a Salomão, porque Hirão sempre foi muito amigo de Davi. Então Salomão enviou mensageiros a ele, dizendo: Davi, meu pai, não pôde edificar uma casa em nome do Senhor, seu Deus, por causa das guerras que o cercaram. Agora, porém, o Senhor Deus me deu descanso de todos os lados, e não há adversário nenhum, nem calamidade. Portanto, eu pretendo edificar uma casa em nome do Senhor Deus, como o Senhor falou a Davi, meu pai, dizendo: O teu filho que porei em teu lugar, ele edificará uma casa em meu nome. Assim, continuou o rei Salomão, dá ordem que do Líbano me cortem cedros. Os meus servos estarão com os teus servos, e eu pagarei o salário dos teus servos, conforme tudo o que disser. Nós sabemos que não há ninguém que saiba cortar madeira como os sidônios. Quando Hirão ouviu as palavras de Salomão, ele ficou muito feliz e disse: Bendito seja o Senhor, que hoje deu a Davi um filho sábio sobre todo esse povo grande de Israel. Então Hirão deu a Salomão toda a madeira de cedro e de cipreste, conforme o desejo de Salomão. Salomão pagava a Hirão 2.000 toneladas de trigo para sustento da sua casa e 400.000 litros de azeite de oliva puro. Isso ele fazia de ano em ano. Houve paz entre Hirão e Salomão, e eles fizeram uma aliança. O rei Salomão recrutou 30.000 homens e os enviava ao Líbano em turnos de 10.000 por mês. Passavam um mês no Líbano e 2 meses em casa. Salomão tinha 70.000 que levavam cargas, 80.000 que trabalhavam nas pedras, nas montanhas, e 3.300 mestres de obra que davam ordens a todo o povo. E no capítulo 6 de 1 de Reis, conta que no ano 480, depois que os filhos de Israel saíram do Egito, Salomão começou a edificar a casa do Senhor. Nesse capítulo estão todos os detalhes das dimensões do templo, dos andares, das janelas, das portas. A casa foi construída com pedras preparadas na pedreira. Elas eram trazidas e nenhum martelo, nem machado, nem instrumento foi ouvido durante a construção do templo. A palavra do Senhor veio a Salomão quando ele estava construindo essa casa e disse: Quanto a esta casa que você está edificando, se você andar nos meus estatutos, guardares os meus juízos e andares nas minhas leis, conforme os meus mandamentos, eu confirmarei a minha palavra que falei ao teu pai Davi. Vou habitar no meio dos filhos de Israel e não desampararei o meu povo. E assim Salomão edificou aquela casa. Cobriu as paredes por dentro com tábuas de cedro, desde o soalho até o teto, e cobriu o soalho com tábuas de cipreste. Salomão cobriu toda a casa por dentro de ouro puro. Também cobriu todo o altar da casa. Dentro do salão principal ficava a Arca da Aliança. Ele fez 2 querubins de madeira, com 4,40 metros de altura cada um. Cada asa de cada querubim tinha 2,25 metros,
Ele pôs os querubins na parede mais interior da casa, com as asas estendidas. A asa de um tocava na parede e a asa do outro na outra parede, e as suas asas tocavam uma na outra no meio da casa. E ele cobriu os querubins de ouro puro. E no capítulo 6 continuam as descrições da incrível decoração interna do templo. Todo o assoalho era coberto de ouro, tudo lá dentro. Salomão levou 7 anos para construí-lo. E no capítulo 7 conta que ele construiu também os seus palácios. Levou 13 anos para acabá-los. Ele construiu o palácio do Bosque do Líbano e também fez uma casa para a filha do faraó, que ele tomou como esposa. Salomão enviou mensageiros para que trouxessem de Tiro um homem filho de uma mulher viúva da tribo de Naphtali, que era cheio de sabedoria, de entendimento e de ciência para fazer todas as obras de bronze. Ele veio e fez as 2 colunas de bronze de 8 metros de altura, e fez também um monte de outras obras incríveis que são descritas no capítulo 7. Tinha até um tanque para os sacerdotes se lavarem, com 2,20 metros de profundidade e 4 metros de diâmetro. Ele ficava em cima de 12 touros de bronze. Tudo era muito grandioso. Salomão fez todos os utensílios da casa de ouro: a mesa, o altar, os castiçais, as lâmpadas, as taças, as bacias, até as dobradiças da porta do templo eram de ouro. Assim, depois que acabou toda a obra da casa do Senhor, Salomão então trouxe as coisas que Davi, seu pai, tinha consagrado para o templo: a prata, o ouro e os utensílios, e colocou entre os tesouros da casa. Então, no capítulo 8, Salomão congregou os anciãos de Israel e todos os chefes das casas para fazerem subir a arca da aliança do Senhor. Vieram os sacerdotes, alçaram a arca e levaram para cima. O rei Salomão e toda a congregação de Israel iam diante da arca, sacrificando bois e ovelhas. Então os sacerdotes introduziram a arca da aliança no santuário mais interior do templo, debaixo das asas dos querubins. Na arca tinham apenas as 2 tábuas de pedra que Moisés tinha colocado. Quando os sacerdotes saíram do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, e a glória do Senhor encheu todo o templo. Então Salomão disse: o Senhor declarou que habitaria numa nuvem escura. Então o rei virou o rosto e abençoou todo Israel, e disse: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que falou pela boca de Davi, meu pai, e pela sua mão cumpriu, dizendo: tu não edificarás a casa, porém o teu filho que sair de ti, esse vai edificar uma casa em meu nome. E assim o Senhor confirmou a sua palavra, pois eu me levantei no lugar do meu pai e edifiquei essa casa em nome do Senhor, o Deus de Israel. Então Salomão faz uma oração ao Senhor perante todo Israel. Ele se coloca diante do altar, em frente de toda a congregação, estende as mãos para o céu e diz: ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima nos céus, nem embaixo na terra, que guarda a aliança e tem bondade dos seus servos, que de todo o coração andam perante ti. O Senhor cumpriu com Davi, meu pai, o que prometeu, como se vê nesse dia de hoje. Agora, Senhor, faz a Davi o que prometeu, dizendo que não faltará sucessor diante de ti, que se assente no trono de Israel, contanto que os teus filhos guardem o meu caminho para andarem diante de mim, como você andou. Na verdade, habitaria Deus na terra? Os céus dos céus não podem te conter, quanto mais essa casa que eu construí. Mas, Senhor, atenta para a oração do teu servo, que os teus olhos estejam noite e dia sobre essa casa, para ouvir a oração que o teu servo fizer nesse lugar. Ouve a súplica do teu povo Israel, quando orarem nesse lugar, ouve do lugar da tua habitação nos céus e perdoa. Se alguém pecar contra o seu próximo e vier jurar nessa casa, ouve então dos céus e julga os teus servos. Quando o teu povo for ferido diante do inimigo por ter pecado contra ti e se converter
e confessar o teu nome, e orar, e suplicar nessa casa, ouve então dos céus, e perdoa o pecado do teu povo. Toda oração, toda súplica que qualquer homem de todo o teu povo de Israel fizer, estendendo as mãos para essa casa, ouve dos céus, do lugar da tua habitação, e perdoa. Dá a cada um conforme todos os teus caminhos, segundo o seu coração, porque só tu conheces o coração de todos os filhos dos homens. Também ao estrangeiro que não for do teu povo, mas vier de terras remotas por amor do teu nome, e orar voltado para essa casa, ouve do céu, Senhor, do lugar da tua habitação, e faz conforme tudo que o estrangeiro clamar, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem como o teu povo Israel, e para saberem que pelo teu nome é chamada essa casa que eu edifiquei. Quando o teu povo pecar contra ti, porque não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles, e eles caírem em si, se converterem, e de todo o coração orarem voltados a ti e a esta casa que eu edifiquei em teu nome, ouve dos céus, do lugar da tua habitação, ouve a súplica do teu povo e perdoa, Senhor. Acabando Salomão de fazer essa oração de joelhos, com as mãos estendidas para o céu, ele se levantou e abençoou todo o povo de Israel. Então o rei e toda a congregação ofereceram sacrifícios perante o Senhor. Salomão celebrou uma festa com todo Israel por 14 dias perante o Senhor. Ele ofereceu em sacrifício 22.000 bois, 120.000 ovelhas. No 15º dia ele despediu todo o povo. Eles abençoaram o rei, então foram de volta para suas tendas, alegres de coração e muito contentes por causa de todo o bem que o Senhor fez a Davi, seu servo, e a Israel, seu povo. E no capítulo 9, quando Salomão acabou de construir o templo, o Senhor tornou a aparecer a ele, como tinha aparecido em Gibeon. Ele disse: ouvi a tua oração que fizeste perante mim, consagrei a casa que você construiu. Os meus olhos e o meu coração estarão lá todos os dias. Se você andar perante mim como andou Davi, seu pai, com um coração sincero e reto, fazendo tudo que eu te mandar, e guardando os meus mandamentos e estatutos e os meus juízos, então eu confirmarei o seu trono sobre Israel para sempre, como prometia Davi, o teu pai, quando disse: não te faltará sucessor sobre o trono de Israel. Mas se você ou os seus filhos se afastarem de mim e não guardarem os meus mandamentos e servirem a outros deuses, então eu vou exterminar Israel da terra que eu lhe dei, e essa casa vou lançar para longe da minha presença. Ao final de 20 anos, Salomão terminou de construir as duas casas, a casa do Senhor e a casa do rei. Como Irão, o rei de Tiro, trouxe para Salomão madeira de cedro, cipreste, ouro e tudo o que ele desejou, então Salomão deu a Irão 20 cidades na terra da Galileia. Irão saiu de Tiro para ver as cidades que Salomão tinha lhe dado, mas ele não gostou delas, e disse: que cidades são essas que você me deu, meu irmão? E elas ficaram conhecidas como terra de Cabul até hoje. Salomão oferecia ao Senhor sacrifício 3 vezes por ano no altar. Ele fez navios em Ezion-Geber, na praia do Mar Vermelho, em Edom. E Irão mandou os seus marinheiros, que conheciam o mar, junto com os servos de Salomão. Eles chegaram a Ofir e trouxeram de lá 14.000 quilos de ouro para o rei Salomão. E o capítulo 10 conta quando a rainha de Sabá ouviu a fama de Salomão e veio prová-lo com enigmas. Chegou a Jerusalém com uma grande comitiva, com camelos carregados de especiarias, muito ouro e pedras preciosas. Apresentou-se ao rei Salomão e lhe disse tudo o que tinha no coração. Salomão respondeu a todas as suas perguntas. Não houve nada difícil demais para o rei que ele não pudesse explicar. Quando a rainha de Sabá ouviu toda a sabedoria de Salomão,
Viu a casa que ele edificou, a comida da sua mesa, como seus oficiais se portavam, o serviço dos seus criados, os trajes deles, os seus copeiros, os sacrifícios que ele oferecia na casa do Senhor. Ela ficou fora de si e disse ao rei: foi verdade o que ouvi dos teus feitos e da tua sabedoria. Eu não acreditava naquelas palavras até que vi com os meus olhos, mas eles não me disseram nem a metade da sua sabedoria e dos bens que eu vejo hoje. Bem-aventurados são os teus homens e os teus servos que estão diante de ti e ouvem a tua sabedoria. E bendito seja o Senhor Deus que agradou de ti para te colocar no trono de Israel, porque o Senhor ama Israel para sempre e te constituiu como rei para executar juízo e justiça. Ela deu ao rei 4.000 quilos de ouro e muitas especiarias e pedras preciosas. Nunca mais se viram especiarias em tanta abundância como as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. O rei deu a ela também tudo o que ela pediu. Então ela voltou para sua terra com a sua comitiva. E no resto do capítulo 10 nós continuamos lendo sobre a grandeza e a riqueza do reino de Salomão. Cada ano Salomão recebia 23.000 quilos de ouro, além do que vinha dos vendedores e negociantes e de todos os reis da Arábia e dos governantes do país. Ele fez 300 escudos de ouro para o palácio do bosque do Líbano. Fez também um grande trono de marfim e cobriu todo de ouro. Nesse trono tinham 6 degraus e de cada lado nos braços tinham leões em pé. Tinha também 12 leões sobre os 6 degraus, um de cada lado. Nunca houve um trono como esse. Todos os copos e taças eram de ouro. Não havia nada de prata, porque nos dias de Salomão a prata não tinha valor. O rei também tinha uma frota de navios que de 3 em 3 anos voltava trazendo ouro, prata, marfim e animais exóticos. Salomão excedeu a todos os reis da terra, tanto em riqueza como em sabedoria. Toda a terra buscava a presença de Salomão para ouvir a sua sabedoria que Deus tinha colocado em seu coração. E eu vou parar por aqui. No próximo vídeo nós vamos continuar com a história do rei Salomão e você vai descobrir o que aconteceu com ele depois disso. Espero que tenham gostado. Obrigado.